E daí em diante, né, eu lembro que o enfermeiro aplicou medicamento, eu dormi, quando acordou no outro dia, eu sentia muita dor no meu corpo, como se você tivesse, assim, pegado uma pisa sem ter pegado, né? O seu corpo fica super doído, e daí eu achei que eu ia melhorar, e eu comecei a observar que as pessoas que estavam à minha volta também, que todo dia, aquele horário, o inimigo ele vinha com força para me Então, atingir. tinha um horário, esse horário que fica pior. Isso. Eu quando era no correr do dia, da manhã, eu conseguia ficar, vamos por dizer assim, respirar, né? Mas só eu sabia o que eu estava sentindo dentro de mim, né? Do meu corpo, já não tinha muito mais ânimo para nada, né? Então, quando era às 6 horas da tarde, quando eu via que estava chegando a noite, eu começava a se desesperar dentro de mim. Então, era uma hora que o inimigo tinha para atingir, porque querendo ou não a gente fica fraca, né? A mente da pessoa tá fraca, é onde o inimigo ele tenta se apoderar, né, da nossa fraqueza. Então ali, a partir daí, todos os dias eu vinha passando mal, né? Eita, que tá passando em casa. O quando missionária foi que a senhora sentiu assim, que sentiu a mão de Deus. Tá passando um carro abençoado aqui que eu não escutei mais nada. Já. Eu estava perguntando quando foi que a senhora sentiu a mão de Deus. Quando eu senti a mão de Deus, como eu falei, foi um processo muito difícil, né? Que não foi da noite para o dia, para me controlar, já saber me lidar com a situação, foi um processo. E quando nesse processo eu me agarrava muito, eu gostava muito de ler a palavra, né? Eu praticamente não dormia, porque a gente tem medo de dormir, e não acordar mais, medo de morrer. Então eu orava muito, estava indo. Então quando eu me espantava que o meu corpo já não conseguia mais, que eu já estava cochilando, eu abria meu olho desesperada e eu lia bastante a palavra. Então a palavra, ela já diz para nós que a palavra é que nos liberta, né? Então, quando eu comecei a ler bastante, quando o inimigo vinha, ele falava no meu pensamento, né? Ele lançava palavras, mas ao mesmo tempo que o inimigo vinha falar, eu lembrava das passagens da Bíblia que eu lia. Eu lembrava eu lembrava das histórias dos nossos irmãos que passaram, né? Das dificuldades que eles enfrentavam, e eu começava a falar dentro do meu pensamento. Eu começava a dizer: não, Senhor, o Senhor ressuscitou o morto que já estava pode fazer na minha vida, o Senhor fez isso na vida do meu irmão. Então isso me motivava, porque o inimigo vinha, mas logo vinha a palavra de Deus atrás, como um refrigério para mim. Né? Mas não foi fácil, mas somente a palavra e Deus mesmo, a oração mesmo, para vencer essa guerra espiritual, né? É espiritual. E missionária, qual é o versículo desse processo de 3 anos que ela passou? Foi assim mais marcante, que se apegou muito a ele? Porque como eu lia bastante, né? Eu lia bastante a palavra, né, os capítulos, as histórias, mas o que mais me marcou foi esse, né, que eu acabei de falar, né, sobre Lázaro, né, a ressurreição de Lázaro, porque quando o inimigo ele vinha, eu lembrava, porque muitas das vezes eu dizia assim, não, eu vou morrer, mas só que eu dizia, hoje é meu fim. A ponto de eu dizer assim, muitas das vezes eu queria a morte mesmo para acabar de uma vez com toda, eu não senti mais nada, porque eu já não sei mais explicar, falar, mas eu lembrava muito das passagens. E essa passagem, ela me marcou muito porque foi a que mais quando o inimigo vinha e quando eu dizia assim, hoje eu vou acabar de uma vez por todas com essa história, né? Eu não tinha força nem para tirar minha própria vida, porque parece que eu estava sem força no corpo, nas mãos. Então, eu lembrava, quando eu dizia assim,
que o inimigo botava na minha cabeça de hoje passa, né, vai acabar. Então eu lembrava dessa passagem. E aí logo eu creio que o Espírito Santo falava para mim, né, que ele tinha o poder de ressuscitar o morto que já estava lá 4 dias, né, sem nenhuma esperança para aquele povo ali, né, sem nenhuma expectativa ali de vida, do fogo de vida. Eu olhava e eu dizia assim no meu pensamento: não, Senhor, eu ainda estou aqui, né, eu estou viva. Então o que é essa situação na minha vida diante de alguém que já estava morto e o Senhor fez? Então por que o Senhor não pode fazer na minha vida? E me agarrava muito nessa palavra, porque é algo muito forte, né, para o nosso aprendizado, saber que Deus, ele fez lá naquele momento ali que muitos achavam que não tinha mais jeito, né, já tinham enterrado, sepultado, já tinham esquecido praticamente lá, né, e o Senhor vem e traz a vida, né, algo sobrenatural mesmo de Deus, né. Então eu digo, na minha vida também pode ser, não pode ser diferente. O Senhor, ele também pode fazer, né? O Senhor, ele faz conforme a vontade dele, o querer dele, né? Então o Senhor, ele fez na minha vida, né? Fácil não foi, como eu falei. É algo muito difícil, é algo que o inimigo, ele te oprime de uma tal forma que você perde o desejo de se alimentar, de dormir, e vem o medo, vem a ansiedade, vem as crises, vem o receio, né? O medo da morte. Eu tinha muito medo da morte, né? Então eu aprendi que nós não devemos ter medo, né? Ter medo da morte, ter medo de morrer, que eu tinha muito medo de morrer, né? O desespero batia muito grande todos os dias, né? Dentro de mim, porque eu olhava e dizia assim: Senhor, eu quero ver meus filhos crescer. Meu Deus, né? E o meu esposo trabalhava o dia todo dirigindo, e eu dizia: meu Deus, esse homem passa o dia dirigindo, quando chega não dorme, porque eu não dormia, não deixava eles dormir, né? Então é algo que a guerra não é só nossa, ela afeta quem está à nossa volta, que é as pessoas que estão ali do nosso lado, né? Verdade. E missionária, que conselho você daria para hoje, para uma mulher, para um homem que esteja passando por esse momento, que está nos assistindo neste momento, que sofre com ansiedade e depressão? Eu acho que o maior conselho que eu aprendi, que eu guardei para a minha vida, né, é outro que não tem igual, que é somente o socorro é Jesus, né? Nós se apegar com Deus mesmo, porque Ele é quem pode, né, sobre as nossas vidas, fazer o impossível acontecer, né? E também aprendi que nesse momento, quando eu não tinha mais força de declarar com a minha boca, né, de falar, quando eu não tinha força, eu decretava no meu pensamento, eu repreendia no meu pensamento. Quando eu aprendi a repreender no meu pensamento, as coisas mudaram também, né? Porque muitas das vezes a gente não tinha força para falar, né, para repreender, para isso, mas quando o inimigo vinha, era uma luta tão travada na mente, que eu aprendi que naquele momento, assim que o inimigo vinha, eu começava a repreender também na mente, né? Eu não aceitava as palavras negativas, porque nesse momento que nós estamos passando, muitas das vezes nós recebemos palavras que nós achamos que é da parte de Deus, mas não é. Nós achamos que nós vamos ouvir uma palavra. Uma pessoa que está vivenciando esse momento, como eu falei, ela tem medo de morrer, ela tem medo de algo acontecer. Às vezes não está nem acontecendo perto de você, com a sua família, mas a gente já entra numa crise de pânico só de saber que está acontecendo alguma coisa com alguém, né? Ou a morte de alguém que você nunca viu. Então você entra numa crise, né? Então nesse momento eu repreendia no meu pensamento. Muitas das vezes quando o inimigo vinha, né, eu dizia: não, eu não aceito, né? E eu aprendi a palavra, Senhor, o que não for para minha edificação, né, o Senhor repreenda, mas o que for para minha edificação eu aceito, né? Eu aceito, porque eu falei, muitas das vezes as pessoas vêm lançar uma palavra para nós, mas não é aquilo conforme a vontade de Deus, né?
É verdade. Muito forte isso. Muito forte isso mesmo. Eu tenho certeza que tem todos aqui que se identificam com isso, que passou por isso em um momento da sua vida, porque é natural do ser humano, né, esse momento de fraqueza, esse momento de esse no ser humano. Elias teve, né, esse momento de fraqueza, mas o Senhor ele deu socorro e falou com Elias. E às vezes nós não escutamos coisas boas, a senhora mesmo falou. Então, hoje, assim, o que você gostaria, naquele momento, de ter ouvido quando passava por essa fase tão difícil? O que a senhora gostaria de ter ouvido? É uma coisa muito assim, muito difícil, né? Porque nesse momento que nós estamos passando por essas situações, eu creio assim que o inimigo ele coloca um desespero tão grande na vida da gente que tudo que às vezes as pessoas ofereçam de bom, nós já estamos tão debilitados, né? Tão debilitados de estar guerreando que para nós já não tem mais ânimo nenhum, né? Já não tem esperança nenhuma. Então é como se dessem aqui um presente, mas você não tivesse mais alegria, né, de receber, porque você sabia que amanhã você não ia estar mais aqui, assim. Mas nesse momento, como eu falei, nós precisamos de quê? Né, somente de oração, né, de uma palavra de incentivo, que Deus ele tem o poder de curar, que Deus ele tem o poder de dar uma nova chance, né, que o inimigo ele não tem poder, mas Deus, porque Deus ele nos criou, como eu falei, somente Deus ele dá a vida e ele pode tirar, né? Então Deus é o socorro, né? É apego. Quando a gente diz a oração é a chave de tudo, né? E graças a Deus eu tive pessoas à minha volta que me ajudaram muito com oração, né? Muita oração, mas não foi fácil, né? Como eu falei, quanto mais oravam, mais o inimigo investia. Mas, né? Para a honra e a glória do Senhor, hoje, todos os dias, eu digo que é um milagre, né? Ainda estar de pé, porque outrora eu poderia não estar mais aqui, né? Porque quantos partem, quantos não têm essa mesma força, né? Muitos não suportam passar por esses momentos. Às vezes é atingido uma semana, um mês e já tiram a sua própria vida. E eu olho para a minha história, eu olho para mim, eu digo, eu passei 3 anos sofrendo com isso, mas eu ainda estou de pé, né? Eu estou viva, né? Pela misericórdia de Deus. Deus me deu estar de pé. Então a palavra que nós precisamos ouvir, não tem outra, né? É a palavra que liberta, né? É essa palavra de refrigério para o nosso coração, saber que Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Então Deus sempre ele tem os seus meios também de trabalhar nas nossas vidas. E ele sabe a hora certa e o momento certo, né, de agir. E às vezes nós somos muito acostumados que nós pedimos, fazemos campanha, isso, e nós mesmos, não é nem Deus, às vezes nós mesmos decretamos, tal dia eu vou receber, né, a bênção. Esse dia Deus já vai me dar. E não é dessa maneira, né? E eu olhava muito nessas passagens que eu lia e eu dizia, não foi tão fácil assim também. Deus curou aquela mulher depois de 15 anos, né? Deus curou aquele homem da cegueira depois de 38 anos. Então não é algo assim da nossa hora, né? Do nosso tempo. E quando Deus diz assim, eu vou te curar, a gente já se agarra e diz, é hoje, é agora. Tem momentos que sim, Deus faz naquele momento, naquela hora, mas tem momentos que é para nós aprender ainda mais um pouquinho, saber que nós suportamos, né? Não somos tão fracos assim como nós pensamos, né? Como Paulo diz, quando nós pensamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes, né? Então, hoje eu agradeço porque a palavra que eu recebi muito foi de incentivo, né? De saber que Deus era o meu socorro, que Ele tinha o poder de curar, né? Que a minha história ia mudar, né? Não ia ser acabar ali daquele jeito, né? Deus